Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Sanepar. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo aqui no vídeo até o final e aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. Praticamente todos os dias tem conteúdo novo para te ajudar a investir melhor, para te ajudar a colocar dinheiro no seu bolso. E além disso, não se esquecer de deixar likezeira, pois é muito importante, me ajuda demais e não custa nada. Antes de entrar nesse conteúdo aqui, eu tenho um recado muito importante para você que quer acelerar os seus resultados nos investimentos. Então, se você está preocupado aí com uma mudança no governo, né, está preocupado com esse cenário global de inflação mais alta, queda nos seus ativos, na sua carteira de investimentos, eu estou com algumas vagas aí para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. Uma carteira que vai de acordo com os seus objetivos, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua realidade. A única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então eu gosto de ressaltar que no mercado de baixa é onde surgem as maiores oportunidades para o investidor que está bem preparado, mas ao mesmo tempo é onde muita gente que não sabe o que está fazendo perde dinheiro. Então não vacila, se você quer entrar para esse time dos que vão aproveitar as oportunidades, primeiro link na descrição desse vídeo, você vai entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações sobre o meu programa. Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, a Sanepar, eu estou gravando esse vídeo dia 29 de novembro, ela está caindo aproximadamente 1% hoje. Quando a gente pega no ano, né, ela está dando alegria, né? Tá subindo aí quase 6% e nos últimos 12 meses subindo aí aproximadamente 3%. Quero saber uma coisa, o que você acha sobre a Sanepar? Comenta aqui, deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Vou deixar aqui a minha também, mas eu quero saber a sua. Bom, a Sanepar, se você não conhece, é a empresa do setor de água e saneamento. Ela tem um código de negociação SAPR3, SAPR4 e SAPR11. Então ela tem ações ordinárias, preferenciais e units. O free float total, né, o percentual do capital que está aberto ao mercado, é aproximadamente 80% das ações estão negociadas na bolsa. Ela tem um tag along de 100%, que é muito bom aí para o acionista minoritário, e o sócio majoritário é o estado do Paraná, com 60% das ações ordinárias. Então aqui também tem um ponto, né, de atenção, pensando a longo prazo, tem que ter um pouco de ciência que pode ter uma interferência do governo na empresa, porque quem manda na empresa é o estado do Paraná. Vale ressaltar, né, tem a notícia boa, que a Copel, que é uma empresa do setor de energia, que também é controlada pelo estado do Paraná, eles estão aí avaliando, né, estão vendo aí a possibilidade de privatizar a empresa, do governo deixar de ser o majoritário, né, deixar de ser o controlador da empresa. Então pode ser, né, que pinte uma oportunidade assim também para a Sanepar, que seria muito bom e faria com que as ações valorizassem bastante, que o mercado tende a gostar desse tipo de movimento, porque a empresa acaba ficando mais eficiente, tá? Então fica aí essa observação para você ficar de olho na Sanepar. Bom, entrando aqui nos destaques financeiros da empresa, quando a gente pega a receita, ela cresceu 8,4%, muito bom, né? Crescimento da receita, vem quase sempre crescendo a receita. O EBITDA, se a gente pegar o EBITDA, tanto o resultado operacional, o EBITDA, diminuiu, né? O EBITDA caiu 3,2%, saiu de 592 para 573 milhões. Quando a gente olha mais para baixo, a rentabilidade diminuiu também, né? O ROI diminuiu um pouco, o ROIC também diminuiu um pouco, o endividamento aumentou. Então, assim, às vezes você está olhando e deve pensar, poxa, Daniel, o resultado foi horrível, né? A empresa piorou pra caramba. Mas, né, olhando aqui, o que eu tenho a dizer? A parte operacional, de fato, ela piorou porque ela teve um aumento nos custos e nas despesas operacionais. Só que quando a gente olha para o lucro saiu de 267 milhões para 274 milhões, quase 275. Então, ela teve um crescimento de quase 3% no lucro. Então, a receita aumentou, os custos também aumentaram, né? Operacionalmente, ela piorou,
mas quando a gente olha pela ótica do lucro, o lucro ainda cresceu um pouquinho, então eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas operacionalmente piorou um pouco o resultado, mas quando a gente olha no geral, o resultado melhorou um pouquinho. Bom, uma outra coisa que é importante da gente olhar é a questão dos níveis das barragens, né? No ano passado, por exemplo, 2020, 2021, a Sanepar estava sofrendo bastante porque os níveis dos reservatórios estavam mais baixos, e aqui a notícia é boa, né? Se a gente pegar aqui os principais reservatórios, estão quase todos cheios, né? Se a gente pegar a média, tá quase o sistema aqui que abastece as cidades que ela presta serviço, está quase aí 96% o nível total dos reservatórios. Então, assim, tá bem tranquilo agora em relação ao abastecimento de água. Vale ressaltar que quando a gente pega no cenário, né, que falta água, vai ter ali racionamento, às vezes vai ter rodízio, as pessoas vão consumir menos. Então, quando o consumo diminui, isso também impacta no resultado da empresa. Então, é um tipo de case que tem sim um risco hidrológico, tá? Mas agora, olhando para esse cenário, a gente está num cenário muito positivo, olhando para essa questão hidrológica. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Sanepar. Sempre digo em todos os meus vídeos, né? Quem acompanha aqui no canal já sabe, não tem regra fixa com base no indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para dar para você entender um pouco melhor a minha análise, e eu sempre trago os indicadores adequados para aquela empresa que eu estou analisando, beleza? Então vamos lá. Cotação do dia 23/11/2022, ela estava R$ 3,71, valor de mercado aproximadamente 5,5 bilhões, então dentro da bolsa ela não é das gigantes, né? É uma empresa que tem um porte, eu diria que um pouco acima de um small cap. Dívida líquida sobre EBITDA 1,7. Esse indicador ele mede a alavancagem da empresa. Quanto mais elevado esse indicador, mais a empresa pode estar correndo um risco, né? Porque o que quebra uma empresa é o endividamento. Quando esse indicador passa muito de 3,5 vezes, dependendo do setor que a empresa atua, dependendo do momento que a empresa está passando, é um risco, tá? Mas no momento a Sanepar está com uma dívida bem controlada, liquidez corrente de 1,6, significa que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ou seja, em deveres a pagar, ela tem 1,60 no ativo circulante, então ela tem uma boa folga financeira. Dividend yield de 6%, é um dividendo ok, tá? Quando eu vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber no mínimo 6%, então ela tá me pagando esse 6%, mas também eu avalio se a empresa tem potencial para pagar mais, tá? Então, às vezes não tá pagando 6, mas ela tem potencial para me pagar em algum momento esse dividendo. Então, no momento ela já tá pagando, o que é muito bom. O ROI de 13% é um ROI ok, quanto mais elevado esse indicador, melhor, mais rentável é o negócio. Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em ROI, então 13% muito bom. Margem líquida de 20% é uma margem muito boa também, quanto mais elevado, mais lucrativo é o negócio. Eu geralmente gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em margem. Preço sobre lucro está sendo negociado a 5 vezes o lucro dos últimos 12 meses, então de acordo com esse indicador, com o lucro dos últimos 12 meses, ela pagaria ali em 5 anos o valor de mercado. Então, olhando para esse indicador, me parece sim que está descontada. É claro que Sanepar já é uma empresa, por ser uma estatal, uma empresa que costuma negociar um múltiplo de preço mais baixo, mas 5 vezes me parece um múltiplo de preço bem atrativo no momento. Vou falar um pouco mais sobre isso também daqui a pouco. Continua aqui comigo. Lucros e proventos, a gente consegue ver que é uma empresa que deu lucro nos últimos 10 anos e pagou dividendos nos últimos 10 anos ininterruptamente. Então isso aqui é muito bom, né? Inclusive a gente consegue ver que é uma tendência de crescimento nos lucros, que é um outro sinal muito bom, porque no final das contas o que te remunera é o lucro, tá? Seja em relação à valorização das ações, seja em relação a dividendos. Então o lucro crescente, sem dúvida alguma, gera valor aí para os seus acionistas. A gente consegue ver aqui também que o payout dela, né, apesar do lucro ter crescido bastante, se a gente comparar com o lucro lá no passado, por exemplo, lá com 2017, 2016, o dividendo que ela vem distribuindo é um dividendo parecido. Então, o que está acontecendo? Ela está retendo boa parte dos lucros. Então, quando eu falo da empresa ter potencial para pagar um dividendo maior, é sobre isso que eu estou falando. Então, no momento, a Sanepar, me parece, olhando aqui no olho, ela deve estar pagando o mínimo, né? Geralmente, ela é obrigada a pagar no mínimo 25% por lei. Então, ela deve estar pagando próximo desses 25%. Mas pode acontecer
acontecer de algum momento ela aumentar essa distribuição e voltar ali a pagar 30%, 40%, 50%, porque no passado, se você olhar aqui no olho, dá para ver que ela costumava pagar mais ou menos metade do lucro. Olha, estou até colorindo aqui de vermelho para dar para você notar isso. Então ela tem potencial sim de pagar um dividend yield mais elevado, considerando esse valor atual da cotação, beleza? Então mais um ponto de atenção aí para você ficar de olho na Sanepar. Continuando aqui a análise, entrando aqui no histórico de cotações, é aquilo que eu falei, né? Quando a empresa tem um lucro crescente, de uma forma ou de outra, ela vai gerar valor para o seu acionista. Então a gente consegue ver que lá em 2002 estava cotada a 15 centavos, já chegou a bater mais de R$6, gerou muito valor para os seus acionistas aí no longo prazo, né? Porque além de ser uma ação que valorizou bastante, ela vem pagando dividendos com consistência. Isso aqui é o cenário perfeito para você ganhar muito dinheiro na bolsa. Bom, agora eu vou concluir aqui a análise, vou entrar aqui no histórico dos resultados da Sanepar desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já levando em consideração o resultado do terceiro trimestre de 2022, resultado atualizado. Antes de finalizar, eu só vou reforçar com você que está me acompanhando aqui até agora. Se você esqueceu de deixar o like, dá uma força aqui para o Raiz, clica aí no botão de curtir, deixa likezeira. Além disso, eu vou deixar como forma de agradecimento para você que está me acompanhando aqui até agora, o link na descrição desse vídeo para você ter acesso ao meu curso totalmente gratuito. Nesse curso eu te ensino a forma mais fácil e segura para você investir na Bolsa de Valores e você ainda ganha uma planilha para fazer gestão da sua carteira de investimento. Então é só clicar, destravar o seu acesso e colocar em prática, pois conhecimento sem ação não gera resultado. Então vamos lá. Receita da empresa cresceu todos os anos, né? Tudo azul, não tem nem o que falar. O EBITDA da empresa saiu de 894 milhões para quase 2,2 bilhões, então mais do que dobrou. O lucro líquido saiu de 438 para 1,1 bilhão, né? Então mais do que dobrou também o lucro. A gente consegue ver que tiveram aqui nos últimos 12 meses, né? O lucro piorou um pouquinho, né? A gente consegue ver que no ano de 2020 ela também foi um pouco afetada, mas é aquilo, né? Mesmo quando o resultado ele dá uma piorada, não é aquela queda, poxa, teve uma queda de 30%, 40%, 50% nos lucros. Então é uma empresa que é bem resiliente, né? A gente consegue ver que mesmo 2020 foi o início da pandemia aqui e tal, o lucro caiu bem pouco, né? Esses últimos 12 meses o lucro diminuiu um pouquinho também, mas a margem, apesar de ter piorado, se a gente comparar com o ano passado, continua sendo uma margem EBITDA bem elevada, né? Rodando aqui quase 40% de margem EBITDA, margem líquida aqui de 20%, então a gente consegue ver que ela sempre rodou nessa margem ali de próximo a 20%, margem líquida, então tá tudo tranquilo, apesar de ter diminuído um pouco, mas nada muito preocupante em relação às margens. O ROI também diminuiu um pouco, mas também nada muito preocupante. Endividamento bem controlado, né? Endividamento subiu um pouco comparado ao período passado, mas ainda está bem controlado. Então qual que é a minha opinião aqui sobre a empresa? Na minha opinião é um case que vale sim a pena investir. Por quê? Porque a empresa está no setor perene, né? A empresa tem um histórico aí de sempre dar lucros, pagar dividendos, está num preço interessante, tem altas margens, a gente vê essa questão hídrica também contribuindo positivamente aqui para a empresa. Vale ressaltar, né, que tem esses riscos, que eu falei que agora está positivo, mas tem um risco ali no futuro, faltar água, tem isso tudo, tem questão de reajuste tarifário, que nem sempre ela consegue reajustar, não depende da empresa, depende do órgão que regulamenta, que é a AGEPAR, fazer o reajuste, né? Porque quando a gente fala de saneamento, ela ganha dinheiro basicamente consumo maior, quantidade de ligações maior e reajuste tarifário. Basicamente assim que ela ganha dinheiro. Então, às vezes, falta água, o consumo diminui. Às vezes, o reajuste tarifário demora a acontecer. Então, tem esses riscos, como todo negócio, mas eu vejo como uma empresa bem interessante, principalmente olhando para preço, né? Se você comprar num preço legal, acho que dificilmente você não vai fazer um bom negócio olhando aqui para essa empresa. Tem a questão também de ser um estatal, já comentei sobre isso. Então o que eu tinha para pontuar é isso, tá? Empresa que vale a pena. Eu vou deixar aqui o card também de uma análise de dividendos que eu fiz da Sanepar logo acima, em algum lugar aqui dessa tela, para você saber melhor também até qual preço vale a pena você comprar Sanepar, caso faça sentido para você investir. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, faz a análise, estuda com calma para você tomar a sua decisão de forma assertiva. Então por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou deixar aqui também um outro card para você acompanhar outras análises de outras empresas da nossa Bolsa de Valores. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!